importância é que ela vai conferir a essas administrações tributárias três conceitos fundamentais para valorizar e dar maior eficiência e eficácia da ação dessas administrações tributárias. Um desses conceitos é a autonomia funcional. Através dela, o auditor, o agente do fisco passa a exercer na plenitude a sua tarefa por conta de não estar sujeito à ingerência de qualquer órgão. A segunda é a autonomia administrativa. Portanto, aquele organismo que cuida da administração tributária vai ter a independência suficiente para não estar submetido às decisões de governo, mas sim às questões de Estado que estão previstas em lei. E o terceiro ponto importante é ter autonomia financeira e, com isso, poder cumprir com todas as suas missões, as suas tarefas necessárias à proteção do erário, ao combate à sonegação fiscal e, principalmente, a atender aos governantes para que eles possam ter recursos e cumprir as políticas públicas para as quais foram eleitos. Penso, portanto, que ela é uma norma, uma mudança da Constituição, e o deputado Rogério Peninha, nosso relator, é um grande deputado que com certeza fará um trabalho que vai ficar na história do país como aquele que poderá suscitar um novo momento na vida pública nacional, um novo momento na história econômica do país em que o Brasil vai ter recursos suficientes e necessários para o seu crescimento econômico, sem, contudo, elevar carga tributária ou qualquer coisa dessa natureza. O que vai acontecer é uma administração tributária mais eficiente para cumprir com eficiência e com eficácia as suas tarefas. Olha, a nossa sempre defesa, em todo o tempo, é que nós não temos uma única carreira em todo o Brasil. Nesse país de 5.600 municípios, 27 estados da federação, nós temos administrações tributárias que têm uma, duas, três carreiras, enfim, são diversas carreiras. Mas a PEC 186 trouxe como carreira única e nós acreditamos que ela deve ser canalizada por um texto que demonstre a pluralidade, portanto seria no plural, carreiras específicas e com isso atender não só a diversidade que nós temos no país, mas também atender a própria realidade das administrações tributárias. Sem exclusão, mas valorizando as administrações tributárias, eu penso que nós estamos no caminho correto, no caminho do sucesso dessa PEC 186A de 2007. Foi com esse objetivo que nós apresentamos uma emenda para contemplar todas as carreiras, não aceitar exclusão, não aceitar discriminação. A emenda já está apresentada, teve apoio de mais de 200 deputados, nós temos todas as condições de aprovar. Praticamente nós conversamos com várias lideranças de outros sindicatos, eles já concordaram com a aprovação da nossa emenda, que garante aí a PEC 186 realmente a valorização do fisco, porque sem o fisco não tem arrecadação, não tem dinheiro para contratar médico, não tem dinheiro para contratar professor, não tem dinheiro para as questões principais, né, do Estado, tanto a nível municipal, estadual e federal. Então é muito importante aí a união aí das carreiras. E só para dar um exemplo, em Minas Gerais, dos gestores fiscais, que é uma profissão que tem mais de 100 anos, 117 anos, que não pode ficar de fora de maneira nenhuma. E com esse objetivo, né, eu tenho assim, convicção que nós vamos aprovar nossa emenda e garantir aí uma valorização, né, dos servidores, uma valorização do fisco com a aprovação da PEC 186, né, garantindo aí a valorização das carreiras. O que nós precisamos é que a administração tributária, de modo geral no país, ela seja uma função de Estado e não de governo. A grande preocupação que nós temos é que muitas vezes a cada mudança de governo muda o pensamento e há um prejuízo na questão tributária ou mesmo na questão da fiscalização do trabalho. E nós sabemos, por exemplo, em relação à administração tributária, à fiscalização tributária, que tudo que o Brasil precisa, e o Brasil precisa de muita coisa, de mais saúde, mais da educação, mais habitação, mais estradas, mais ferrovias, mas para podermos fazer isso tudo, de que forma nós vamos fazer? Será que nós temos que aumentar os impostos? É impossível, porque hoje o Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. O que é necessário, sim, é melhorarmos a eficiência dessa fiscalização tributária, diminuirmos a sonegação. É com isso que nós vamos conseguir realmente levar uma mais qualidade de vida, em última instância, para a população brasileira. Mas para isso é necessário que essa fiscalização ela tenha segurança, ela possa trabalhar, possa atuar sem os percalços que muitas vezes acontecem
pela pressão, que é muito grande, em todos os sentidos. A pressão do contribuinte, que muitas vezes que não quer ser autuado, a pressão dos governos, ou dos governantes de plantão, que querem que os seus interesses sejam atendidos, e por isso que nós estamos aí com essa PEC em tramitação. Nós estamos correndo o Brasil inteiro, São Paulo hoje, estaremos agora também, a semana que vem estaremos em Salvador, estaremos em Brasília, estaremos em Santa Catarina, Paraná, Amazonas, ouvindo realmente todos os segmentos, para que possamos realmente conseguir apresentar um relatório que atenda aos grandes anseios de todo esse segmento, mas como eu disse, nosso objetivo é atingir principalmente o grande anseio da população brasileira. Certo. E a PEC 186, ela não tem um viés de exclusão, né? Alguns estados não têm ainda as carreiras unificadas, mas os milhares de servidores das administrações tributárias, eles têm garantidos seus concursos públicos e seus cargos com a aprovação dessa PEC. Exatamente. Absolutamente. A PEC, ela não pode ser muito específica, né? Ela tem que ter uma normatização geral. E ela não vai ter, de forma alguma, vamos excluir ninguém dentro dessa PEC. Agora, evidentemente que ela não vai abranger tudo o que se pretende e tudo o que se almeja, inclusive fruto dessas audiências. Para isso nós vamos ter, na própria PEC já fala em 180 dias após a aprovação, uma lei complementar, e também teremos as lei orgânica, né, da administração tributária de cada do país, dos estados e dos municípios, ou seja, entre aspas, a constituinte tributária, né, de cada um desses entes federados. Então é uma questão que nós temos que analisar muito bem, por isso nós temos que ter muito cuidado ao apresentar nosso relatório. Nós somos em 32 membros nessa comissão especial que vai apresentar o relatório, depois nós vamos ter que ir para o plenário, e como é Constituição, mudança na Constituição, nós vamos precisar de 308 deputados, tudo é uma tarefa difícil, por isso nós temos que realmente ter muito cuidado e apresentarmos uma proposta que atende pelo menos o grande anseio da grande maioria. Senão, nós não vamos avançar e se vamos retroceder.